Como é que surge uma diferença de potencial elétrico entre dois compartimentos? Nos exemplos anteriores, a gente considerou que a diferença de potencial elétrico era externa, era imposta ao sistema. Eu gostaria de dar para vocês agora dois exemplos de como o próprio sistema, devido às propriedades do sistema, especificamente devido à propriedade da barreira que separa, dos limites que separam um compartimento do outro, como focando nessas propriedades, ou seja, no próprio sistema, em características do próprio sistema, a gente pode explicar o surgimento de uma diferença de potencial elétrico. Aí a gente vai deixar de supor o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico, como algo imposto, algo externo ao sistema. Vamos mostrar duas maneiras de como essa diferença do potencial elétrico pode surgir a partir de propriedades do próprio sistema. Exemplo 1, o mais simples. Vamos considerar um sistema composto por dois compartimentos, como a gente sempre está considerando, e você, em um compartimento, vamos supor um limite teórico, abstrato, né? Na verdade, não existe uma barreira física que separe os dois compartimentos. Se você colocar 100 milimolar de NaCl em um compartimento, 100 milimolar de KCl no outro compartimento, imediatamente vai começar a haver um fluxo de potássio do compartimento onde ele está 100 milimolar para o outro compartimento onde ele está 0 milimolar, e vai haver um fluxo inverso de sódio do compartimento onde ele está 100 milimolar para onde ele está 0 milimolar. Ou seja, esses fluxos opostos de sódio e potássio, eles surgiram porque num compartimento eu coloquei KCl 100 milimolar e no outro compartimento NaCl 100 milimolar. O cloreto não vai haver fluxo porque a concentração nos dois compartimentos do cloreto é igual a 100 milimolar. Esse fluxo ele vai ter um motivo, uma origem comum, que é justamente a diferença de concentração. Em nenhum momento existe diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. Em todos os momentos, o número de cargas positivas e negativas em cada um dos compartimentos é o mesmo. Toda vez que o número de cargas positivas e negativas for o mesmo nos dois compartimentos que estão sendo considerados, nessas situações não há diferença de potencial elétrico. Ou seja, na célula, no sistema real, a diferença do potencial elétrico ela vem obrigatoriamente por uma diferença do número de cargas positivas de um compartimento em relação ao outro. Se um compartimento tiver um número maior de cargas positivas do que o outro, ou um número maior de cargas positivas em relação às cargas negativas, esse compartimento vai ter um potencial elétrico maior. Ou seja, a diferença de potencial elétrico no sistema real, ela surge quando existem excessos, excedentes ou faltas de cargas, quando você compara um compartimento com o outro. Nesse exemplo que eu acabei de dar, KCl 100 milimolar em um compartimento, NaCl 100 milimolar em outro compartimento, onde não existe uma barreira física que separe os dois compartimentos, os fluxos de potássio e de sódio, eles vão ser simultâneos e opostos. Em nenhum momento vai haver uma diferença de cargas positivas e negativas em nenhum dos dois compartimentos. Em nenhum momento haverá uma diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos. Tá certo? Todos os momentos, compartimento 1 e o compartimento 2 vão ter o mesmo número de partículas, o mesmo número de partículas positivas e negativas. Da mesma maneira que o sódio flui de um compartimento para o outro, o potássio flui do compartimento outro para o 1. Ok? Agora vejam como a situação pode mudar radicalmente e pode surgir uma diferença no potencial elétrico. Observem. A situação é a mesma. KCl 100 milimolar em um compartimento, NaCl 100 milimolar em outro compartimento. Mas agora a barreira que separa esses dois compartimentos, ela não é mais teórica, abstrata. Agora existe uma barreira física entre os dois compartimentos. E mais que isso, esse é o ponto-chave. Essa barreira física que separa os dois compartimentos, vamos supor que ela seja completamente impermeável ao íon cloreto e ao íon sódio, mas que ela seja permeável em um certo grau ao íon potássio. Essa barreira é uma barreira total e absoluta para os íons cloreto e sódio, mas não é uma barreira absoluta, ou seja, ela é parcialmente permeável aos íons potássio. Então agora o compartimento está separado, quer dizer, o sistema tem uma barreira que separa os dois compartimentos e essa barreira apresenta a propriedade de permeabilidade seletiva. Ela é mais permeável ao potássio e é impermeável ao sódio e a cloreto. O que vai acontecer? O sódio tem uma tendência de ir para o compartimento onde ele está 100 milimolar para o compartimento onde ele está 0 milimolar. Ele não vai porque a barreira é absoluta. É uma barreira de permeabilidade para o sódio. Então ele não consegue atravessar essa barreira. Ele vai ficar confinado ao compartimento onde ele está na concentração 100 milimolar. Essa concentração não muda. Existe uma tendência, existe um potencial químico para o sódio sair do compartimento onde ele está 100 milimolar e ir para o compartimento onde ele está 0 milimolar. Mas esse fluxo, esse processo não ocorre porque existe uma barreira, que a gente poderia dizer cinética, intransponível. Uma barreira que é o limite impermeável aos íons sódio. Então ele vai ficar lá onde ele está 100 milimolar. Agora essa mesma barreira, ela é permeável aos íons potássio. Então os íons potássio, eles vão passar do compartimento onde eles estão 100 milimolar para o compartimento onde eles estão 0 milimolar.
E aí, observem, a quantidade de cargas positivas vai passar a ser menor em um compartimento, ou seja, do compartimento onde o íon potássio estava 100 milimolar, ele começa a passar para o outro compartimento, e o número de cargas positivas nesse compartimento passa a diminuir. No compartimento destino, que é o compartimento para onde os íons potássio estão indo, o número de cargas positivas passa a ser maior que o número de cargas negativas. Surgiu uma diferença de potencial elétrico. Inicialmente, KCl 100 milimolar em 1, NaCl 100 milimolar em 2. O potássio passa de 1 para 2. O compartimento 2 vai ter todos os NaCl, porque eles não podem se movimentar, porque a barreira é impermeável a eles. O sódio tenta ir para o compartimento 1, mas a barreira não deixa. O cloreto é a mesma concentração em um e no outro, então não existe potencial químico. No compartimento 2, o número de partículas positivas passa a ser maior que o número de partículas negativas. Partículas negativas, só o cloreto. Partículas positivas, o sódio, que estava 100 milimolar, e o potássio, que fluiu para o compartimento 2. Lá, o potássio, que era 0 milimolar, agora está um pouco acima, o número de cargas positivas superou o número de cargas negativas. E no compartimento 1, o que aconteceu? O número de cargas positivas eram os íons potássio. Eles começaram a migrar para o compartimento 2, e agora no compartimento 1, o número de cargas positivas está menor que o número de cargas negativas, que é o do cloreto. Nesse compartimento surge agora um potencial elétrico negativo em relação ao compartimento 2. Ou seja, uma barreira com permeabilidade seletiva, é isso que eu gostaria que vocês lembrassem, uma barreira com permeabilidade seletiva, ela pode fazer surgir uma diferença do potencial elétrico, supondo compartimentos com composições diferentes. Então a gente partiu de um compartimento com NaCl e o outro com KCl. Supusemos uma barreira com permeabilidade totalmente impermeável, uma barreira com permeabilidade seletiva, totalmente impermeável para sódio e cloreto e permeável para o potássio. O potássio flui devido ao gradiente químico e surge por conta dessa migração seletiva de íons potássio um potencial elétrico positivo, um potencial elétrico no compartimento 2 para onde o potássio foi, um potencial elétrico maior do que o do compartimento 1, surgiu o delta psi. Então, a diferença de potencial elétrico que existe nas células animais, que existe em todas as células, é fruto dessa característica de permeabilidade seletiva das membranas. Basta essa propriedade de permeabilidade seletiva, separando ambientes intra e extracelular com composições diferentes, para surgir, ou pelo menos para compor a diferença no potencial elétrico que a gente encontra entre os ambientes intra e extracelular. Ok? Muito importante isso. Permeabilidade seletiva, uma maneira que que as células dispõem para compor, para construir a sua diferença de potencial elétrico entre ambiente intra e extracelular. Segunda maneira, essa é uma maneira um pouquinho mais interessante. A gente vai partir agora, digamos, de um sistema com 2 compartimentos, mas de composição igual. NaCl e KCl no compartimento 1, NaCl e KCl no compartimento 2, iguais concentrações. Então é uma mistura de NaCl e KCl, 100 milimolar cada um. Então o Na+ está 100 milimolar, o K+, o potássio está 100 milimolar, o cloreto está 200 milimolar. Tudo igual, né, no sistema inteiro. Agora observa. A gente vai colocar uma barreira, uma fronteira que separa os 2 compartimentos, o limite entre os 2 compartimentos. E essa fronteira é uma barreira que apresenta uma permeabilidade mais interessante que o primeiro exemplo. Agora, essa barreira que separa os 2 compartimentos, ela tem uma propriedade, que é jogar 3 íons sódios que ela encontra no compartimento 1, ela joga para o compartimento 2. E pega 2 potássio do compartimento 2 e joga no compartimento 1. Ou seja, essa barreira de permeabilidade, agora ela tem uma propriedade mais complexa. Ela é capaz de gerar um fluxo unidirecional de sódio do compartimento 1 para o compartimento 2. 3 íons sódio. E para cada 3 íons sódio que a barreira de permeabilidade joga para o compartimento 2, ela busca 2 íons potássio e joga do compartimento 2 para o compartimento 1. Essa barreira, ela cria uma diferença de potencial elétrico, porque ela está jogando 3 partículas positivas para um compartimento e está repondo com 2. Então agora o compartimento 2, que é para onde ela jogou os 3 íons sódio, vai ter um potencial elétrico maior que o potencial elétrico do compartimento 1, que é para onde ela repôs, de onde ela retirou 3 íons sódio e só repôs com 2 íons potássio. Então essa barreira de permeabilidade, ela é eletrogênica. Ela é capaz de gerar uma diferença de potencial elétrico partindo, e essa é a grande diferença, ou uma grande diferença também do exemplo 1, partindo de um sistema com os 2 compartimentos com composições iguais. Essa barreira, ela cria uma diferença de composição e ela cria uma diferença de potencial elétrico. Tá certo?
Esse tipo de barreira, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, uma barreira de permeabilidade com essa característica de jogar 3 íons sódio para o lado, 2 potássio para o outro, isso é um exemplo de uma propriedade das membranas biológicas, né? Toda membrana ela tem uma proteína inserida com capacidade de jogar 3 íons sódio para um lado, 2 íons potássio para o outro. A gente vai discutir muito a bomba de sódio e potássio. Ela faz isso devido à disponibilidade de ATP. A gente vai explicar passo a passo como a bomba de sódio e potássio funciona. No momento eu quero destacar só esse outro mecanismo. Uma barreira de permeabilidade que é capaz de gerar fluxos distintos de partículas. A bomba de sódio e potássio, esse exemplo específico que eu dei, jogava 3 íons sódio para um compartimento e pegava desse compartimento 2 íons potássio e jogava para o outro. Então é uma barreira de permeabilidade que gera um potencial eletrogênico. É um mecanismo mais complexo. A gente vai ver que na célula esse mecanismo envolve a quebra de ATP. Eu diria o paradigma do tipo de transporte chamado transporte ativo. Então esse mecanismo ele gera uma diferença de potencial elétrico, ele gera uma diferença de composição partindo de um sistema de composição homogênea. Então nesse aspecto ele é mais poderoso do que o primeiro exemplo que eu dei para vocês, onde a gente tinha NaCl em um, KCl no outro, e a barreira simplesmente selecionava a permeabilidade, dava preferência para o potássio. Gostaria de destacar para vocês esses dois exemplos de como pode surgir, ou como a célula animal, a célula vegetal, todas as células compõem a sua diferença de potencial elétrico. A regra é você encontrar células com diferença de potencial elétrico, o exterior com um excesso de cargas positivas em relação ao interior.